Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa aula desta semana, a primeira semana de abril, 7 de abril de 2022, no modal assíncrono. Eu continuo tomando alguns remédios, e aí à noite a coisa fica um pouco mais complicada para mim, mas eu acredito que já na semana que vem eu já esteja mais tranquilo. Labirintite, quando ela dá uma crise, ela não é muito fácil, não. A vontade chega, então ele chega. Minha esposa, os combos. Bom, essa semana a gente começa dentro da unidade 1, um novo conteúdo, que é a parte do parcelamento do solo urbano. Tá? E nós vamos ver, então, alguns conceitos do que é um solo urbano, o que a lei define ser um solo urbano. E aí nós vamos estudar mais especificamente a lei do parcelamento do solo urbano de Cuiabá, dentro de uma outra lei, na verdade é uma parte de uma outra lei chamada Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, que vai ser o nosso Código de Obras. Então, se você compreender bem a estrutura do Código de Obras de Cuiabá, você vai conseguir compreender praticamente o Código de Obras de todos os outros municípios do estado, sabendo que cada município tem o seu próprio Código de Obras, uns com mais detalhes, outros com menos, um com mais exigências, outros com menos, tá? Provavelmente do município de Cuiabá seja o que tenha mais exigências, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui, compartilhar as telas. Deixa eu só entrar nessa tela aqui. Esse cara. Aqui. Então, vamos lá. Então, nós estamos continuando com a unidade 1, que é sobre o Código de Obras. Na unidade, na parte anterior, nós estudamos o Estatuto das Cidades. Tá? Então, agora, nós vamos entrar, então, em muitos conceitos que nós vimos ali, nós vamos precisar nessa segunda parte aí da unidade 1. Ok? A primeira coisa que nós temos que entender é o que é um solo urbano, né? O que caracteriza ser um solo urbano, tá? Nem todo solo que está dentro de um município, né, que está dentro do território de um município, é considerado como estando na área urbana ou sendo um solo urbano. Ele pode, se ele não estiver enquadrado num desses dois requisitos exigidos em lei, ele não é considerado um solo urbano. E muitas coisas não poderão ser feitas nele, tá? Vai ser tratado mais como uma área rural ou uma área dentro da zona de expansão, no entanto, sem poder edificar, tá? Então, vamos lá. Quem é que traz o conceito de solo urbano? É uma lei, né, extravagante, digamos assim, é uma lei que está fora dessa questão das engenharias, mas que define que tipo de tributo que incide numa área, tá? Então, se essa área, essa gleba, esse imóvel, ele estiver dentro, ele for caracterizado dentro do solo urbano, o imposto que vai incidir sobre ele é o Imposto Predial Territorial Urbano, de competência dos municípios, que é o IPTU. Se ele não se encaixar na incidência do IPTU, por exclusão, vai incidir um outro tributo, que é um tributo federal chamado Imposto ITR, Imposto Territorial Rural. Tá? Então, para que incida o IPTU, ou seja, para que um imóvel seja considerado um solo urbano,
dessas 5 requisitos que estão ali, que são aquelas 5 incisos, pelo menos ele tem que ter 2 desses serviços públicos sendo prestados ali no seu entorno, tá? Então, ele tem que ter meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Só o meio-fio ou calçamento sem águas pluviais não é, tá? Abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Então, tendo rede de iluminação pública, né, ele pode ser subterrâneo ou através de postes, tá? E escola primária ou posto de saúde é uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerável. Então, se dessas 5 situações, no entorno de um imóvel, ocorrer pelo menos 2 delas, ele é considerado um solo urbano e, portanto, incide IPTU, e aí ele vai estar sujeito ao Código de Obras do município, tá? Então, esse é a primeira coisa que vocês têm que ter sempre em mente, tá? Para você saber, se chegar um cliente para você e falar, eu estou querendo edificar, fazer um loteamento aqui nessa minha gleba. Se ele não for solo urbano, você não vai conseguir obter o alvará de obra, tá? Então, a primeira coisa que você vai perguntar para ele, você tem sistema de abastecimento de água lá? Você tem sistema de esgoto? Tem iluminação pública? Você tem uma escola primária ou um posto de saúde, no máximo 3 quilômetros do imóvel? Você tem meio-fio ou calçamento com águas pluviais ali que margeia o imóvel, onde ele quer, essa gleba que ele quer fazer um loteamento? Se acontecer isso, pelo menos 2 deles falam, ok, então nós estamos diante de um solo urbano, portanto, eu entendo que é possível, sim, a gente fazer uma consulta no município, uma consulta prévia, e a partir daí a gente começar a desenvolver os projetos arquitetônicos, de implantação, de parcelamento do solo e tudo mais, tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer sempre que você for atuar enquanto profissional aí da construção predial nesse segmento. Bom, então agora nós vamos falar de parcelamento do solo urbano, tá? Isso é um exemplo que está ali, uma ilustração bem interessante, tá? Então, ele fez um parcelamento aqui, antes de eu falar das 4 funções do solo urbano, então ele vai fazer esse parcelamento, ele vai dividir aqui essas 4 ruas, com mais essas 2 ruas laterais, e aí ele vai fazer essas quadras aqui, e a partir dessas quadras, ele vai parcelar aqui ou numa quadra grande, ou aí é estratégia de mercado dele, né? Normalmente, essas incorporadoras, quando elas vão fazer um empreendimento de porte, assim, eles fazem um estudo de viabilidade econômica. Contrata vários economistas que são especializados nessa área, e a partir daí ele vai dizer, olha, faça um parcelamento com lotes de 12 por 25, ou lotes de 50 por 30, aí ele vai dizendo qual é mais ou menos um padrão do empreendimento a ser implantado em razão da demanda reprimida daquele local. Não adianta você fazer, por exemplo, um parcelamento solo para as classes menos favorecidas se não tem demanda para esse tipo, não tem mercado para esse tipo de empreendimento, e, ao contrário, o que está tendo demanda naquele local é para a classe média. Então, por isso que se faz sempre um estudo de viabilidade econômica quando você vai fazer um empreendimento aí de porte em um determinado local. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente também, tá? Para que você não invista milhões de reais e não tenha retorno. Ok? Bom, quais são as funções primordiais do solo urbano? Moradia, circulação, lazer e trabalho. Tá? Então, essas são as 4 funções. Então, dentro de um parcelamento solo, por exemplo, você tem que contemplar essas 4. No caso de um parcelamento solo desse aqui, que vai ser um loteamento, pelo que eu estou entendendo aqui,
você tem que atender essas quatro funções. Circulação, você percebe aqui, porque, veja bem, ó, essa rua daqui, no parcelamento, ele coincide com a rua já implantada no município. Aqui, ele fez uma situação em que ele precisava, no estudo dele lá, de planeamento métrico, que fizesse uma via assim, mas para coincidir com essa outra via que está aqui, eles fizeram essa jogada aqui e criaram uma parte aqui dentro que vai ser a parte de lazer. Tá? Aqui, lá, de novo. Né? E a questão do trabalho vai estar embutido aqui dentro. Tá? Você pode ter aí, se separar uma área para um pequeno comércio, enfim. Tá? Mas você percebe, então, que eu tenho toda a parte de circulação garantida. Tá? Uma outra situação, quando você fala em loteamento. O loteamento ele não pode segregar a cidade, ou seja, interromper o fluxo normal da cidade. Tá? Então, por isso que essas ruas têm que coincidir. Lá na frente pode vir alguém a fazer um outro empreendimento, e aí quem está aqui, quer visitar alguém que está lá, ele vai passar por aqui, porque você garantiu a circulação. Tá? Então, toda vez que você faz um loteamento, você tem que entender que a circulação do loteamento tem que coincidir com a circulação já implantada na cidade. Você não pode, com o seu empreendimento, interromper a circulação do restante da cidade. Tá? Ok? Então, vamos para frente. Bom, quem é que pode legislar sobre o parcelamento do solo urbano? Tá? Tranquilo? A Constituição da República, como a gente já falou, né, quando a gente estava falando do Estatuto das Cidades, é a nossa maior lei, é a lei de maior hierarquia dentro do nosso sistema, tá, jurídico. Né? E nenhuma outra lei está equiparada a ela. Então, todas as leis depois dela estão abaixo dela, hierarquicamente falando. E pela sua supremacia, toda a legislação que está abaixo da Constituição tem que ter harmonia, tem que estar harmonizada com a Constituição. Tá? Não se admite uma lei que contrarie os princípios e os dogmas da nossa Constituição, ou de qualquer outra Constituição. Quando eu falar apenas, então, somente de direito constitucional. Tá? Então, quando eu falo de direito constitucional, eu falo sobre todo tipo de Constituição. Quando eu falo da Constituição do Brasil, aí eu vou estudar a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição ela diz o seguinte: quem é que pode legislar sobre o parcelamento de solo urbano? Ela vai definir que os 3 entes federativos podem legislar sobre direito urbanístico. Os 3, tanto a União quanto o Estado-membro, como os municípios e o Distrito Federal. Mas de uma forma complementar. Então, a lei federal dá parâmetros gerais, né, respeitando o quê? A especificidade de cada cidade. O Brasil tem um território continental. Então, não dá para você imaginar que um parlamentar lá em Brasília vai conseguir fazer uma lei que vai atender todas as nuances, todos aqueles detalhes que são particulares de um determinado município e de todos os municípios. Então, o que ele faz? Cria só conceitos e regras gerais. E aí, os Estados-membros, quando eu falo Estado-membro, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, né, vão criar também, dentro da sua realidade, considerando o seu povo, as suas tradições, o seu clima, né, o seu relevo, a sua biodiversidade, cria também algumas regras gerais para aquele estado. E aí o município vai criar a sua lei, e aí sim ela vai esmiuçar mais, mas lembrando que essa lei municipal tem que estar em harmonia, tanto com a lei estadual como com a lei federal.
Se não houver uma lei do Estado, nada impede que o município crie a sua lei, né? Ele só vai, então, se harmonizar com a lei federal. Ok? Agora, uma hipótese. Tá? Existe a lei federal, que a gente já estudou lá, o Estatuto da Cidade. Tá? Um determinado estado não legislou sobre a matéria de direito urbanístico. E o município legislou. Tranquilo. E a legislação do município não teve nenhuma parte que foi considerada inconstitucional, ou seja, não teve nenhuma parte dela que foi considerada em desacordo com algum artigo lá da Constituição. Aí, lá na frente, passado alguns anos, a Assembleia Legislativa daquele estado edita uma lei e coloca algumas restrições. Tá? Então, o que vai acontecer? Os municípios, mesmo que eles tenham editado uma lei anterior, terão que se adequar, porque a lei estadual ela é hierarquicamente superior, digamos assim, que a lei municipal. Tá? Só a título de curiosidade, se amanhã depois você estiver trabalhando numa secretaria e aconteça uma situação dessa, uma secretaria do município, e aconteça uma situação dessa, então vocês já sabem o que fazer. Tá? Faça uma consulta na sua procuradoria dizendo se vocês precisam ou não se adequar a essa nova lei criada pelo Estado e, se sim, em que sentido, o que vocês precisam alterar. Tá? Então, vocês têm que lembrar que quando você faz um curso superior, você pode estar atuando em várias situações. Você pode estar atuando na iniciativa privada, mas também você pode estar atuando na administração pública. Tá? Existem concursos públicos que são específicos, né, para um profissional em tecnologia da construção predial. Você pode fazer e estar trabalhando. Tá? Eu conheço dentro do Estado, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura é uma secretaria de engenharia. Um grande corpo dos servidores públicos que compõem a Secretaria de Infraestrutura são engenheiros, tecnólogos, arquitetos, né, e profissionais muito bem preparados. Viu? No município também tem secretaria específica dessa parte, profissionais altamente capacitados, uma formação muito boa. Nesse ponto, a administração, tanto estadual quanto e as municipais, estão muito bem servidas. Né? E muitos deles são egressos, mas muitos são egressos ou da Escola Técnica, ou do Cefet, ou do Instituto Federal. Tá? E também egressos da Universidade Federal do Mato Grosso. Ok? Bom, então, nós já vimos aqui que, em relação à competência legislativa, ou seja, quem é que pode legislar sobre direito urbanístico, são os 3 entes federativos. Então, cada município vai ter uma legislação específica, e aí você tem que estar tomando cuidado com isso. Toda vez que você vai desenvolver um projeto no município que você não está indo pela primeira vez, a primeira coisa que você tem que fazer ver o código de obras deles lá. Você pode chamar de código de obras, você pode chamar também de lei de uso e ocupação do solo urbano, aí a nomenclatura, cada um dá a sua, mas o espírito da coisa é a mesma. O que você pode, quanto que você pode fazer, o alinhamento testada, o índice de permeabilidade, o índice de potencial da construção civil, o gabarito de altura, em cada região da cidade, cada um vai ter o seu jeito, tá? Tranquilo? Vamos para frente. Bom, quais são as formas que você pode parcelar o solo urbano, tá? Bom, existem algumas técnicas, né? E aí são instrumentos jurídicos, tá? São instrumentos jurídicos, consequentemente, são instrumentos jurídicos ligados à engenharia. Tá? Então, vai exigir um teodolito, vai exigir um memorial descritivo, isso aí não tem jeito. Tá? Então, é um instrumento jurídico que vai disciplinar como
você vai fazer um memorial descritivo, ok? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? São duas formas que nós temos, na verdade são três, mas duas formas que nós encontramos na legislação que permite o parcelamento do solo urbano. Parcelamento é parcelar, é dividir, é fracionar. Tá? Eu tenho uma gleba, uma área grande, 200 hectares, eu quero construir lá um loteamento com 1000 lotes. Não tem problema. Isso é parcelamento. Tá? Você pegar algo maior e fracionar. Tá? Então, eu tenho o loteamento e eu tenho o desmembramento. São duas situações, mas tem mais uma terceira que nós vamos ver na próxima slide. Tá? Então, o que é o loteamento? É a subdivisão de uma gleba. O que é gleba? Gleba é a área maior. Então, é uma subdivisão de uma área maior em lotes destinados à edificação, com a abertura de novas vias de circulação, com implantação de logradouros públicos, que vai ser uma praça, que vai ser um centro comunitário, que vai ser alguma coisa nesse sentido. Uma área destinada a você colocar um posto de saúde, uma área reservada para você colocar uma escola, uma área verde. Se tiver uma área de proteção ambiental, ela tem que estar exclusa, não conta, você não pode fazer nada lá. Tá? E aí, esses logradouros públicos, o prolongamento, vai pressupor a modificação ou a continuação, que é o prolongamento, a modificação ou a ampliação das vias já existentes no município. Tá? Então, por quê? Porque o loteamento ele tem que estar integrado. Tá? Ele tem que garantir o fluxo de todos os carros da cidade. Quando eu vou passar por um bairro aqui em Cuiabá, você vê que todas as ruas se comunicam. Eu posso sair do Jardim Petrópolis, passar por dentro do Boa Esperança e vou lá no Tijucal. Vou andando pelas vias e eu chego. Não há nada que me interrompa, a não ser que uma situação muito efêmera e não regular, né? Um buraco na pista, um acidente, alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia é vocês entenderem o que é a questão da continuidade da circulação dentro do perímetro urbano. O que é um desmembramento? Tá? É a subdivisão da gleba aproveitando o sistema viário existente, tá? Desde que não implique abertura de novas vias, né? Ou logradouros públicos. Tá? Então, se eu voltar lá naquela imagem que nós vimos lá atrás, né? Então, aqui, ó, como que eu faria um desmembramento nessa situação aqui, ó? Tá? Eu vou só retirar dessa gleba só esse pedaço aqui, ó. E vou aproveitar toda essa via que já existe aqui. Então, quando eu falo isso, eu estou fazendo um desmembramento. Mas quando eu vou prolongando e vou esticando a via, aí eu já estou falando de loteamento. Por isso que eu falei, são instrumentos jurídicos, mas que refletem as atividades da engenharia. Tá? Vamos para frente. Bom, o que é um lote? Tá? Lote é um terreno servido de infraestrutura básica. Tá? Então, o que vai ser a infraestrutura básica? Aí o município vai fixar, você vai ter que ter o meio-fio, vai ter que ter água pluvial, você vai ter que ter água encanada, você vai ter que coletar o esgoto dele e tratar, você tem que ter iluminação pública. Então, essa é a infraestrutura básica. Tá? E ele vai ter uma dimensão mínima. Ok? Então, o município diz, para a zona de interesse social, a dimensão mínima é tantos metros quadrados do lote. Para a zona de expansão, sei lá, a dimensão mínima é tanto. Tá? E aí, isso aí ele vai fixando nesses índices urbanísticos definidos pelo plano diretor, tá? Ou pela lei municipal para a zona que esse se situe. Então, nós vamos ver na hora que nós formos olhar
o mapa de Cuiabá, quando a gente for falar do zoneamento urbano, você vai ver que existem várias zonas em Cuiabá e para cada uma dessas zonas existe um índice urbanístico específico. Tá? Dependendo do quê? Da estratégia do plano diretor. Então, tem lugares no plano diretor que ele não quer que tenha adensamento. Tem lugares que ele quer que volte a ter, que tinha e perdeu o adensamento. Então, aquele centrinho histórico de Cuiabá que estava abandonado. Então, existe uma estratégia para incentivar que sejam reformados aqueles imóveis para que volte a ter uma atividade, um adensamento lá, uma escola, enfim, um banco, para uma farmácia, para atrair pessoas para aquilo ali não ficar abandonado. Tá? E aí, o que é uma infraestrutura básica? É constituída pelos equipamentos urbanos, escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica e domiciliar e vias de circulação. Tá? Isso está na lei. Então, por exemplo, nas zonas de interesse social, tá? Chamada de ZHIS, tá? Zonas habitacionais de interesse social. Então, qual é a infraestrutura básica? Pode ter mais? Pode, mas o básico é isso aqui. Tá? Tem que ter vias de circulação, tem que ter escoamento para as águas da chuva, tem que ter rede para abastecimento de água potável e soluções para esgotamento sanitário e para energia elétrica domiciliar. Hoje em dia, no município de Cuiabá, você vai ter duas soluções praticamente para esse item 4. Aí, tá? Ou você constrói no loteamento uma ET e uma ETA, caso não tenha lá, essa é uma situação, é uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, você vai captar ou por lençol freático, com uma bomba submersa, né, com poço artesiano ou semi-artesiano, ou você vai captar essa água num corpo d'água que esteja ali próximo, um córrego, alguma coisa. Óbvio, tudo isso aí tem que ter licenciamento ambiental, tem que ter um estudo, né? É uma coisa bem complicada isso daí, mas não quer dizer que não possa ser feito. Tá? E aí também você vai ter que colocar uma estação de tratamento de esgoto. Hoje existem essas soluções compactas, tá? Usa pouca área do loteamento, é tudo em aço e resolve o seu problema. Ok? Né? Então, essa é uma. Ou uma outra alternativa que tem sido usada aqui bastante é o seguinte: você faz, a gente chama de, você vai construir um, um emissário, aliás, não, emissário não, um coletor, até uma ET próxima e amplia essa ET, caso necessário, bem como seu emissário, que é a parte que joga lá no rio, lança no rio, no corpo receptor, o esgoto já tratado. Basicamente, essas são as duas soluções que tem. Se já tiver lá, né, existe um projeto de universalização do esgotamento sanitário de Cuiabá e de água. Tá? Então, se do lado da sua gleba já estiver sendo servido por água e já tiver um coletor de esgoto, aí você só tem que pedir uma autorização lá para a concessionária de água e esgoto e fazer a sua ligação. Aí você não vai precisar
para construir essas duas estações, tá? A de água e a de esgoto. Ok? Veja que eu estou falando de obra, mas sob o ponto de vista jurídico. Tudo que eu falo aqui é sob o ponto de vista jurídico. Aqui é o remembramento. É o contrário do desmembramento. Quando você tem duas unidades, você quer aumentar a sua área. Eu tenho uma área de um lado, uma área do outro lado, duas matrículas, e como elas são diferentes, eu não consigo fazer uma obra de porte ali. Então, eu junto essas duas áreas como se fosse uma só, ou seja, eu vou eliminar uma matrícula e vou aumentar a área da outra, se chama remembramento, e a partir do momento eu vou ter um outro índice, eu vou conseguir fazer lá uma torre lá de 25, 30, 40 andares, que se eu fosse com duas áreas pequenas, eu não conseguiria fazer. Tá? Tranquilo? E óbvio que você não vai criar um espaço público. Assim como o desmembramento, você só pode fazer de uma área particular, o remembramento, mesma coisa. Desdobro, tá? Bom, desdobro o que é? É a repartição de um lote sem necessidade de urbanização, ou por venda ou por oferta pública. Não gera alteração no desenho urbano da cidade, nem representa a criação de um novo aglomerado populacional. Difere do desmembramento por incidir apenas sobre o lote, não necessariamente se destinar à edificação. Tá? Então, eu tenho um lote lá e eu vou aumentar o quintal do lote do fundo. Então, eu faço esse desdobro. Ok? Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidos no plano diretor ou aprovado por lei municipal. Isso aqui é muito importante. Vocês tomarem muito cuidado com isso aqui, tá? Por isso que eu falei, se for uma área, a pessoa chegou lá e mostrou uma área que é fantástica, mas se ela não for um solo urbano, você não consegue fazer um parcelamento solo. Ok? Então, você precisa ir lá, olhar o plano diretor e falar, isso aqui está na zona rural, eu não consigo fazer um loteamento aí. Tá? Então, isso é muito importante, você saber isso aí. Eu posso, por exemplo, eu tenho um lugar lá, um sítio lá, que tem 100 metros de beira de rio. Sei lá, tem 1 quilômetro de beira de rio. E eu vou fazer 10 chacrinhas. Cada chácara vai ter 100 metros de beira de rio. Vai ser um desdobro. Tá? Você vai desdobrar tudo aquilo ali, pronto. Está resolvido. Tá? Não é um remembramento, nem um desmembramento. Ok? Tranquilo? Para frente. Aqui foi uma situação criada, tá, inclusive no Estatuto da Cidade. Tá? Porque nós vimos recentemente no Brasil vários problemas relacionados a chuvas, tá? Temporais, alguma coisa assim. Acidentes graves que vitimaram muitas pessoas, o que, quando foi feita a edificação, a incorporação, o loteamento, não se tomavam muitos cuidados, tá? Com algumas características relacionadas a chuva, calor, vento e tudo mais, tá? Que são situações da natureza, são o que a gente chama de fatos naturais, tá? Força maior. Então, a legislação começou a se preocupar com isso no sentido de evitar que novas incorporações ocorram e tragam esse tipo de problema. Tá? Então, aonde que não se admite parcelamento do solo para fins de moradia? Em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o esgotamento das águas. Então, nós temos um caso aqui que é muito famoso aqui em Cuiabá, que é a obra do Hospital Universitário
universitário ali na estrada que vai para Santo Antônio. Quando foi feita essa obra, não se tomou cuidado com o local onde estava sendo implantado. E era um local de fundo de vale. Então, quando chove, o térreo da edificação fica lá bastante alagado. Então, qual é a solução? Fazer um sistema de drenagem que não estava previsto no projeto inicial, para que isso não aconteça. Tá? Uma outra situação que também que era histórico aqui em Cuiabá, era ali no início na Fernando Corrêa, quando chega no viaduto da UFMT, no sentido centro-bairro. Toda vez que chovia, aquilo ali alagava tudo. Então, foi feito um estudo, né, para fazer a drenagem daquilo ali. Até que foi feita a obra foi extensa, grande, mas resolveu o problema. Hoje chove e não alaga mais lá. Então, sempre a engenharia sempre vai trazer uma solução. Nem sempre será a mais barata, tá? Mas sempre ela vai trazer solução. Se o homem consegue passar caminhão, trem e carro por debaixo do Canal da Mancha, né, por debaixo do mar, ligando a França à Inglaterra, a gente consegue fazer bastante coisa. Tá? Desde que respeite as melhores técnicas e faça um estudo prolongado dos ciclos da natureza. Ok? Porque existe esse empirismo na engenharia. Né? Por mais exato que você faça os cálculos, tem um elemento que é aleatório, que ninguém consegue controlar, que são os fatos naturais, né? Os caprichos da natureza. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que os para-raios utilizados na rede de distribuição aqui em Cuiabá são para-raios de, salvo engano, de 15 kA. Tá? 97, 98% dos raios que caem aqui no município de Cuiabá, eles são de 5 kA. Então, os para-raios utilizados, eles estão 3 vezes acima do que 97% dos raios que caem em Cuiabá. E eles estão tranquilos, conseguem proteger tanto o transformador, dos postes, né, na rede de distribuição, como escoar o surto para a terra e não deixar ir para as casas. Mas se cair um raio de 50 kA, vai passar por cima desse para-raio, vai destruir o transformador, vai dar choque de gente em casa e tudo mais. Foi um erro do projeto? Não. Não foi um erro do projeto. Vamos condenar o engenheiro? Não. Nós não podemos condenar, porque são fatos que ninguém consegue prever. Tá? Você consegue fazer alguns contornos, mas dizer isso aqui nunca vai acontecer, na engenharia não existe. Tá? Bom, em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública sem que sejam previamente saneados. Tiveram vários casos de empreendimentos que foram colocados em terrenos que há muitas décadas tinha sido utilizado como lixão, como aterro sanitário. Né? Depois descobriu-se que as pessoas começaram a ficar doentes, desenvolver vários tipos de problemas de saúde, e estava relacionado a essa história. Tá? Então, eu não vou utilizar o terreno mais, desde que você vá lá e saneie o problema. Tá? Veja lá, cave, faça escavações, né, para saber se existe algum resíduo tóxico ali ou não. Tá? Então, isso aí é muito, muito importante. Tá? Em terreno com declividade igual ou superior a 30%, salvo as atendidas às exigências específicas das autoridades competentes. Tá? Isso aí é um problema muito sério dos municípios que estão ali na Serra do Mar, ali, tá? Porque essa declividade acima de 30% é o relevo de lá, é o dia a dia deles. Tá? E é um problema muito sério
que o Brasil não consegue resolver com facilidade. Por quê? Porque são ocupações que foram feitas de forma irregular, né? As pessoas não têm outro lugar para ir, não aceitam sair de lá, isso é um complicador, ainda que o município providencie uma nova casa para ele, está aqui, nós vamos te dar uma casa. Ele vai argumentar que não é aquela, que não tem a história da vida dele, está na outra, que fica longe do trabalho, fica longe da escola das crianças, e aí não quer sair. Aí vem uma chuva forte, desce uma pedra lá de cima e machuca pessoas. Tá? Então, isso aí, hoje em dia, já nem deixa fazer. Você não vai catar um trem mais plano, você vai fazer a sua incorporação num lugar mais plano, mas nesse tipo de declividade, não. Aqui em Mato Grosso, a gente dificilmente vai ver isso aí. Tá? Talvez mais ali em Diamantino, eu não lembro de cidades que são cheias de sobe e desce, não. Mas Minas Gerais, ali na Serra do Mar, no litoral brasileiro ali, esse é o que tem. Né? São Paulo também tem muito sobe e desce, mas acho que não chega a 30%. Né? Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. Às vezes a gente não sabe, mas você passa por um terreno lá, uma rua, a vida inteira, mas ela é um teto de uma caverna subterrânea. Mas como tinha uma estrada ali, uma via, normal. Aí resolve implantar vários edifícios ali. Você aumentou a pressão, você aumentou o peso, você concentrou peso. Um dia esse teto de caverna pode ceder e aí cai todo mundo. Tá? Por curiosidade, vocês procurem, eu acho que foi, não sei se foi no Nordeste, não sei se foi também no Espírito Santo ou em Goiás. Uma pessoa estava furando um poço artesiano e ele estava fazendo normal, licenciado tal, está furando, e de repente a quadra inteira cai. Cheio de casa, era uma quadra. E por quê? Porque as condições geológicas ali não foram bem estudadas quando implantaram aquele loteamento e ainda permitiram um furo lá que desestabilizou tudo. Tá? Então, é muito sério isso. E é um estudo caro. Então, pode ser que um dia você esteja numa empresa, numa incorporadora, e se você desconfiar, você falou, ó, tem que fazer um estudo geológico para ver se dá para a gente implantar com segurança isso daí. Né? Normalmente, vão dizer que é um exagero, que está seguro, que não precisa fazer. Aí, você tem que se calçar. Me traga um parecer da engenharia, do jurídico. Porque se você não me der, eu não vou assinar nada. Peça a demissão e se desligue da empresa. Ah, professor, eu vou ficar sem salário. Peça a demissão, se desligue da empresa. Não briga com ninguém, não fala nada, não. Eu vou sair, vou resolver um problema meu aí. Tá? Vocês viram lá os peritos daquele acidente que teve lá naquela barragem, a última barragem que teve lá em Minas. Os dois engenheiros com mais de 40 anos de profissão, renomados, que assinaram o laudo foram presos. Tá? Por quê? Porque olharam só o lado econômico da coisa, não aguentaram a pressão. Às vezes, pedir a demissão é mais barato, muito mais barato, do que você depois ter a sua dignidade manchada, o seu currículo manchado e gastar os tubos de dinheiro com advogado. Em áreas de preservação ecológica, ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Tá? Então, isso você tem que tomar cuidado. Ó, ao lado tem um parque que todo ano pega fogo. Aí você vai colocar um loteamento ali dentro e todo ano esse loteamento e os teus clientes vão
ter problemas de fuligem, de fumaça, né? A umidade vai lá embaixo. Então, isso tudo é um complicador. Tá? Então, evite isso. Vamos resolver esse problema nesse parque, senão não dá para implantar essa situação aqui. Tá? Eu vi outro dia em São Paulo, que estão lançando um empreendimento lá gigantesco, ao lado do Rio Pinheiros. Né? E eu comentava com a pessoa, rapaz, mas do lado do Rio Pinheiros, aquilo é um esgoto, é podre. Aí isso não. Para poder implantar isso aí, naquele trecho foi despoluído o rio. Ah, bom. Porque como é que você vai fazer um empreendimento de 25 mil reais um metro quadrado, que é topíssimo, classe A, plus, né? E a pessoa vai morar lá, vai ter universidade, vai ter um hospital, topíssimo também lá de São Paulo, né? Uma unidade do Hospital Albert Einstein. Eu estava vendo, conversando sobre um colega que mexe com direito imobiliário lá, e ele me mostrando isso aí. Eu falei, cara, mas isso aí é... Quem vai morar do lado do Rio Pinheiros? É podre aqui. Não, então, é um trabalho já de décadas que estão fazendo, então só estão implantando hoje porque já vêm trabalhando nessa questão de combate àquela poluição, claro. É interessante. Então, para você ver, senão eles não conseguiriam nem fazer o parcelamento do solo. Ok? Então, por hoje, a gente encerra essa parte do parcelamento solo. Tá? Espero que vocês tenham feito lá. Eu deixei um exercício na semana passada, bem facilzinho, né? Que incentiva vocês a reverem as aulas passadas. Então, são os slides que foram apresentados. E aí faz uma revisãozinha. Ok? Eu espero que todos estejam bem. E espero também, semana que vem, que a gente consiga fazer essa aula na forma presencial. Tá? Vamos que vamos. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Boa semana, bom feriado. Não sei se vai ser feriado em Cuiabá, prolongado, enfim. Fiquem com Deus.